Doutor Rico, advogado, como ele mesmo se referencia, um acumulador de cursos, já atuou na área da saúde, vai falar com a gente hoje sobre o BPC-LOAS para pessoas com TEA, transtorno de espectro autista, e também TDAH. Doutor Rico, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Denis, tudo bem? Posso chamar de Denis? Fica à vontade. Pode chamar do jeito que o senhor quiser. Não, primeiramente, deixa eu só aqui compartilhar o slide, né, para ver se eu vou conseguir. Que o Jonilson já está aí na espreita. E já foi, ó, muito rápido ele. Então, queria agradecer aqui a oportunidade, agradecer ao Denis por estar me apresentando aqui, estar de anfitrião comigo. A gente está criando essa amizade aí na CPP. Ali na CPP, na verdade, nós somos uma grande família, né? A gente vai um auxiliando o outro, daqui a pouco a gente já está conversando sobre coisas do dia a dia, enfim, se torna realmente uma amizade. E gostaria de agradecer ao professor Salomão, professor Gaspar, a oportunidade de também estar aqui no simpósio, e também ao Jonilson, que está aí nos bastidores, salvando a gente. Bom, vamos lá. Hoje, a minha proposta aqui é falar um pouco, não dá para falar assim de forma muito aprofundada, né, sobre o BPC-LOAS autista, para pessoas autistas e pessoas com TDAH. Né? Então, eu vou falar de uma forma mais abrangente, mais genérica, o que vocês precisam, na verdade, saber, e depois, de toda forma, tem que aprofundar, porque o tema é um pouquinho complexo, apesar de que a gente vê por aí, né, pela internet, às vezes em alguns programas de televisão, algumas pessoas fazendo propaganda desse benefício, e parece ser fácil, mas não é tão fácil, né, como vocês vão ver a seguir. E após minha explanação, né, convido vocês a permanecer na jornada, que vai durar de hoje, dia 12 até o dia 19, e posteriormente, quem não for aluno da CPP, entrar na CPP, que é um grande divisor de águas na carreira do profissional, do advogado previdenciarista e também do advogado que quer se tornar previdenciarista. É de iniciante até avançado. Vamos lá, vou fazer aqui uma apresentação minha, só para me conhecerem um pouquinho melhor, quem não conhece. Então, eu fui estagiário do INSS, eu comecei assim, né, no direito previdenciário, bem dizer, em 2006, quando eu fui estagiário do INSS, só tinha papel, fila, mesma coisa de hoje, só que sem papel, só que com papel, né? Hoje não tem. Então, desde lá, eu tenho familiar também que foi auditor, né, do INSS e foi quem me introduziu nesse mundo do direito previdenciário, e fui me apegando, fui gostando da área. Hoje é a área que eu mais atuo, não atuo só em previdenciário, mas ela é o carro-chefe, e futuramente pretendo que ela seja a principal, a única, talvez, né, só o tempo vai dizer. Mas me tornei advogado previdenciário em 2018, eu já sou membro da CPP, vai fazer 2 anos agora, eu sei porque eu vou renovando automaticamente, eu vou renovando até o Salomão se aposentar. Eu tenho 3 pós-graduações em previdenciário, já fiz inúmeros cursos, como o Dr. Denis falou aí, eu sou acumulador, na área do direito previdenciário e direito dos autistas. Advoguei na saúde do município do Rio de Janeiro aqui por 3 anos, então eu fazia as defesas, tinha também essa questão, não tinha de BPC, né, porque não é a temática ali da Secretaria Municipal de Saúde, mas tinha bastante criança com essa questão de saúde que também, pela necessidade, seriam casos de possíveis BPCs. Sou responsável jurídico aqui já fui responsável jurídico por uma clínica de terapia ocupacional aqui no Rio de Janeiro, na área de Jacarepaguá, que era especialista em direito dos autistas. E agora posso me dizer, sócio de uma clínica, né, que é da minha esposa, e faço a parte jurídica, então eu tenho toda essa troca na área do autismo, né, o autismo como um todo, que como eu vinha conversando com o Dr. Denis há alguns dias, ela é muito abrangente, ela não tem só o mercado do BPC, né, mas a partir do momento em que você tem o primeiro contato, de repente, com um BPC, ou até uma negativa de plano, que eu nem vou tratar aqui porque não é o tema, você acaba tendo esse convívio com a família
E esse convívio vai gerar outras demandas em direitos dos autistas, né, que não só o BPC. A gente pode falar em outro momento, ou vocês podem me seguir lá no Instagram, que de vez em quando eu falo sobre isso. Vamos lá. É necessário e importante que o advogado que se preste a atuar na área do BPC de autista e TDAH, e aqui eu vou falar mais focado em autismo, porque o TDAH ele não é mais difícil, mas o BPC para autista está sendo mais aceito, vamos dizer assim, se é que é possível usar essa palavra, porque o autismo, apesar de não ser uma deficiência, para fins de BPC, a gente classifica ele como deficiência e a gente vai utilizar ali a Lei 13.146 também, que é a lei da pessoa com deficiência. Mas se você for se referir a uma pessoa autista, é importante também, né, eu já vou até adiantar, que tem algumas nomenclaturas, né, que elas vão mudando ao longo do tempo. Por exemplo, a pessoa com deficiência antes era chamada de pessoa portadora de deficiência, mas ninguém porta uma deficiência. A pessoa tem a deficiência. E assim é com a pessoa que está dentro do espectro do autismo, né? Que agora a nomenclatura correta é pessoa com autismo. E a gente também classifica por níveis, né? Não é mais a nomenclatura anterior utilizada. É nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3, que é o que a gente chamava de leve, grave, enfim, algumas pessoas ainda utilizam, mas se você pretende atuar nessa área, seja em BPC, seja em outro serviço para pessoas autistas, é importante que você utilize a nomenclatura correta. E no final eu vou dizer o porquê. Né? No final do slide está lá dizendo o porquê, com algumas dicas. Vamos lá. Então, eu separei algumas leis que eu acho importante que o advogado que pretenda atuar ou que já atue sempre estude ali, sempre se atualize, porque é importante, a maioria de nós ali na CPP somos, assim, a gente não para de estudar, está sempre se atualizando, e o direito previdenciário é dessa forma, né? Vamos lá. As principais legislações que a gente utiliza aqui, primeiramente, aqui eu não coloquei, né? É a Constituição Federal, obviamente, com o princípio da dignidade humana. A gente vai utilizar a Lei 8.742 de 93, que é a lei do LOAS, né? A Lei 12.764 de 2012, que é a Lei Berenice Piana, que é a lei do autismo, né? Assim bem dizer, é onde se baseia tudo ali e é bem utilizado, inclusive, para questões de necessidade de entrar com o processo, né? Do BPC LOAS que tenha sido negado, enfim. A Lei 13.146, que acabou ficando de fora aqui do slide, mas é a lei da pessoa com deficiência, né, que é muito importante também, e a gente até utiliza para pessoa com TDAH, tá? Utiliza também essa lei a 13.146, da pessoa com deficiência. Tem a lei recente do TDAH, ela é uma lei bem curtinha, tá? Ela fala bem pouquinho sobre o TDAH, mas é uma lei que é importante e que dá para trabalhar bastante com ela também nos pedidos de benefício. Tá? É a Lei 14.254 de 2021. Para esse tipo de que se verifique também a Portaria Conjunta 2 de 2015. Né? Sem ela, dificilmente você vai conseguir alguma coisa. Né? Pode conseguir, mas se precisar rebater alguma questão ali da perícia, seja a perícia social, seja a perícia médica, a Portaria Conjunta número 2 de 2015, ela é a bíblia da perícia médica no BPC LOAS. Né? E eu não vou adentrar muito no assunto, porque a minha amiga a doutora Thais vai explanar sobre o assunto perícias médicas no BPC, às 3h30, salvo engano, e ela vai aprofundar um pouquinho mais, então se eu falar aqui vai ficar repetitivo. Mas por ali você consegue, após um indeferimento, né, que a gente só vai saber após o indeferimento, saber se foi a falha ali na assistente social ou se na perícia médica. Né? Pelos indicadores que demonstram ali, você faz uma média, tem ali, vai dizer se é leve, se é moderado, se é conclusivo, enfim, ela vai explanar melhor isso mais tarde.
Então, como o tempo é curto e o tema é amplo, vamos passar para o próximo slide. Bom, os principais requisitos para conseguir o BPC-LOAS, né? E aí, não só para o BPC-LOAS do autismo, como também do TDAH ou da pessoa com deficiência, eu elenco que, pelo menos os que eu utilizo, né, e vem dando certo na nossa prática, são esses daqui. A inscrição no CadÚnico, né, a família, isso é um requisito, não tem como conseguir o BPC-LOAS sem estar inscrito no CadÚnico, e tem a necessidade da atualização de 2 em 2 anos. A família tem que ser de baixa renda, tem que ser comprovada ali a vulnerabilidade financeira, social daquela família, né? E pro INSS, primeiramente, eles são bem assim taxativos, né? Passou de 1/4 de salário mínimo da renda por cabeça naquela família, eles indeferem. E aí a gente verifica, né, qual foi a situação, porque muitas vezes lá no CRAS, o CRAS tem uma mania, acho que foi até explanado hoje, uma mania de colocar, não é mania, né, é o trabalho deles, enfim. Às vezes a família não tem renda, né, ou vive de Bolsa Família, vive de ajuda da igreja, vive de ajuda de familiares, enfim. E aí chega lá no CRAS e informa que, não tenho renda. O assistente social cisma de botar lá R$100, R$200, R$300. Bom, não é que isso seja ruim ou eles façam de má fé, mas o INSS tem esse critério de até 1/4 do salário mínimo. Então, durante um tempo, hoje eu não observo mais tanto isso, tá? Mas, assim, é muito aleatório quando está dentro lá do critério do servidor do INSS, apesar da gente fazer um PAP completo, né, que é o nosso método aqui na comunidade, a gente, com o PAP, elimina demais, vou dizer aí, 99% das chances de ser indeferido, mas ainda assim, tem uma pessoa ali por trás que vai analisar com base não só nos critérios da IN, porque a lei não necessariamente eles seguem, mas a IN eles seguem, e vai deferir ou indeferir. Pois bem, o interessante é que, se a pessoa realmente não tem renda nenhuma, conste ele como zerada a renda, né? Ou, em casos de familiares, em que há aquela exceção, e eu vou falar aqui no slide mais à frente também, pode ser excluída, né? A renda de um idoso maior de 65 anos que não seja maior que um salário mínimo, a irmã ou irmão daquele requerente que seja casada, viúva, ou casado, viúvo, mas que more sob o mesmo teto, ela também vai ser excluída, por exemplo, né? Porém, caso esteja tudo certinho e mesmo assim o INSS indeferiu, vamos olhar a palavra aqui, o INSS indeferiu, a gente vai analisar os critérios e verificar, não, tem aqui um familiar que acabou ultrapassando um pouquinho, ultrapassou R$50, R$100. Acontece, né? Às vezes a pessoa trabalha formalmente, CLT, e não tem como fugir. Hoje há o cruzamento de dados, né, pelo governo federal, e se a pessoa está na CLT ali, moram 3 pessoas, e uma, né, o provedor, a provedora da casa, daquela residência ali, ela recebe um salário mínimo, já vai ultrapassar o critério de 1/4 salário mínimo. Então, o INSS vai negar, mas na Justiça Federal esse critério é mais flexível e não somente a partir de, quer dizer, até meio salário mínimo é aceito na Justiça, mas você também consegue flexibilizar com os gastos daquela pessoa. A pessoa com autismo, a pessoa com TDAH, e aí, não fugindo um pouco ali da letra da lei, e você vivendo a condição dessas pessoas, ainda que a pessoa não esteja dentro do critério de miserabilidade, de vulnerabilidade, os tratamentos, né, que demandam, que essas pessoas demandam, e, no geral aqui a gente fala mais de criança, né? Mas pessoa autista pode ser adulto, pode ser idoso, tem o TDAH também, até então não há cura, né? Inclusive, o BPC-LOAS, um critério é que seja um impedimento de longa duração, né? E como não há cura, é muito mais fácil de constatar essa questão do impedimento de longa duração. Bom,
A questão dos tratamentos, como eu estava falando, acaba que pesa. E mesmo que a pessoa não seja ali vulnerável, totalmente miserável, no sentido da lei, ela pode ter uma renda que não é muita, mas ela vai acabar gastando. Por quê? Essa pessoa vai depender do SUS, geralmente. Só que ela tem uma oportunidade de pegar um plano de saúde ali básico, bem básico. E um pai, uma mãe, uma avó, um responsável, né, quando é criança, vai se preocupar em ter o atendimento mais rápido, em ter um tratamento numa clínica particular, que dê reembolso, alguma coisa nesse sentido. E eu vejo isso muito, 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 todo dia. Pessoas de baixa renda que fazem um esforço ali sobre-humano, às vezes, para pagar esse plano de saúde, ainda que barato, por conta dos tratamentos. Ou pagar os tratamentos mesmo, né? A questão de pagamento social, enfim. Você juntando, você consegue flexibilizar na justiça também até certo ponto. E aí tem que verificar caso a caso. Tá? A demonstração da situação de vulnerabilidade social, né? Como eu já falei. O laudo, relatório médico aqui, eu entendo que um atestado simples não é o ideal. Pode até servir em alguns momentos, mas não é o ideal. O ideal, quando o cliente chega para mim, eu peço um laudo, peço para fazer um laudo, um relatório médico, né, que vai atestar a deficiência daquele indivíduo. É autismo, é TDAH, é síndrome de Down, qualquer outra. Ele vai estar lá com o diagnóstico e, de preferência, emitido, se for no caso de autismo ou TDAH, pelo psiquiatra ou pelo neurologista infantil, né, baseado também em relatórios, né, de terapeutas ocupacionais, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, fono, toda essa estrutura de profissionais que envolvem o tratamento dessas pessoas autistas e com TDAH. Como falei, né, que tem a questão da clínica, esses psiquiatras e neuros, né, eles geralmente se baseiam não somente ali nos testes deles, né, mas também nos relatórios de uma equipe, seja ela multi ou com indicação. De repente, aquela criança ali está tá enfrentando umas barreiras, umas dificuldades ali na fala, ela não consegue pronunciar, já passou da idade de ter ali pronunciar as primeiras palavras, 3, 4 anos, não está falando nada, então vai para o fono, vai para o terapeuta, vai ter relatório da escola, e esses relatórios vão embasar também junto aos testes lá do psiquiatra e do neuro, o diagnóstico fechado. E eu gosto muito de devagar, eu falo muito, eu estou vendo aqui o horário, estou ficando preocupado. Não só isso também, mas é importante juntar receitas, remédios, comprovantes de tratamento, como eu estou falando, e as despesas, né? E, de preferência, colocar do novo para o mais antigo, demonstrando toda essa linha temporal. É a forma que eu gosto de fazer e que vem dando certo. Bom, as informações aqui importantes, né, também além daquelas anteriores, para conseguir o IPC-LOAS são: você tem que ter o RG, o CPF comprovante de renda de todos que residem na casa do requerente, da pessoa com TEA ou da pessoa com TDAH. O requerente, ele não, se for no caso de criança, ele não vai ser o responsável, vai ser a própria criança, o próprio menor, pelo CPF dela lá no meu INSS. Se não tiver, liga para o 135 e faz. E o CAD único pode ser tanto o cadastro único, né, pode ser tanto feito pelo da criança quanto pelo do responsável. Aqui eu não tenho tido problemas quanto a isso. Aqui a questão do idoso e do irmão casado, enfim, separado, entre outros, né? Não tenho muito como aprofundar aqui, mas já falei. E isso aqui é muito importante. O que constar no laudo médico, no relatório médico? E isso é a causa de muitos indeferimentos, tá? Os médicos, eles têm uma coisa assim na mente deles, que não é que o laudo deles esteja errado. Não está errado, muitas das vezes não está errado, mas não está como o INSS exige, como o INSS quer. E eu trabalhei como advogado no SUS, né? Então isso era uma coisa que eu via com frequência. Inclusive em questões de auxílio-doença lá, enfim, que eram indeferidos, e eu tinha que explicar para o médico como tinha que fazer. Enfim, é importante que tenha o CID, o nome e o carimbo do médico,
a data de início da doença, no caso de auxílio-doença, no caso da deficiência, e um relatório, isso aqui é o principal, o que eu julgo principal e muito importante, é o relatório informando quais as barreiras que esse indivíduo enfrenta por ser pessoa com deficiência. Você tem que demonstrar ali, porque como eu falei no início, o autismo hoje a gente consegue enquadrar ele como deficiência para fins do BPC-LOAS. A gente consegue, ok. Agora, o TDAH ainda não. Existem projetos de lei em andamento, alguns no Senado, outros na Câmara ainda, para enquadrar o TDAH como deficiência também, mas por enquanto não. Então, como que a gente vai conseguir o BPC-LOAS para essa criança com TDAH? Tirando a questão dos outros requisitos, né? Os requisitos anteriores que eu já falei do CAD único, da situação financeira, da família, enfim. É demonstrando as barreiras que esse indivíduo vai enfrentar, né? Por ser pessoa com deficiência com TDAH. O autismo, eu coloquei aqui o CID-10, o CID-11, que mudou recentemente, e tudo aqui que eu já falei, né, a gente consegue demonstrar, além dos laudos, né, consegue mostrar a questão do estigma, porque tem a questão do biopsicossocial também, né? Não é somente ali a questão médica dele. Então, a gente vai verificar ali dentro do relatório, vai falar sobre o estigma social, né, que às vezes existe, hoje em dia está melhor, mas ainda tem bastante preconceito, né, as pessoas com TDAH, às vezes são chamadas, é burro, não consegue aprender nada. Só que agora está sendo mais investigado e está sendo descoberto que, na verdade, isso é o TDAH, não é porque a pessoa não quer estudar. Não, ela tem uma questão ali que precisa ser tratada. Então, isso acaba entrando no estigma. A dificuldade de aprendizagem, concentração, que aí entra para os dois, para o autismo e para o TDAH, dificuldade de comunicação, socialização, barulho, questão de barulho tem muito, estereotipias, né, de ficar fazendo questões com a mão, com o pé, pulando, isso tudo acaba afetando na questão social do indivíduo. E, por consequência, né, ali se ele não tiver o tratamento adequado, e o tratamento adequado é com base no dinheiro, né, que é pago, então a gente precisa fazer esse BPC-LOAS para a criança, para a pessoa autista também, para ela ter condições de vida, ter uma melhor qualidade de vida, para ela poder pagar o tratamento. Senão ela chega lá na vida adulta e não vai conseguir ter sua própria renda, né? Então é um investimento social também, o BPC-LOAS nesses casos. Documentos médicos comprovam o impedimento de longo prazo. Beleza. Deixa eu passar o slide aqui. O TDAH, que eu acabei falando aqui no anterior. E os tipos de clientes, isso é muito importante. Geralmente, são só 2 tipos de clientes, né? Um que já entrou, geralmente ele entrou 2, 3 vezes e foi negado um pedido, e aí você vai ter que fazer a análise, ele vai ter que saber ali a portaria 2 de 2015 para saber fazer uma análise completa de por que foi negado e resolver essa negativa aí no próximo requerimento, ou se for o caso de estar com a documentação correta e simplesmente foi indeferido por algum erro do servidor ali, você ingressar na justiça, né? Se for o caso também, porque na justiça a avaliação social ela vai à residência. Então, às vezes é um pouco injusta, porque se você tem uma televisão, um carro velho, eles às vezes negam. Aí você não, é o seu cliente. E tem o cliente que é aquele cliente que ele já está preocupado, ele já está acompanhando o conteúdo na internet, hoje em dia, né, tem essa possibilidade, o pessoal está com muito conhecimento aí, e ele não deu entrada ainda, e ele procura você como advogado especialista para entrar primeiramente, né, logo de primeiro requerimento ali, e ele confia no seu trabalho. Então, você precisa fazer uma análise bem criteriosa, não ser aventureiro. Se realmente não tiver possibilidade, às vezes é triste que realmente não tem, apesar da pessoa ganhar pouco, você vê que não dá para fazer. É importante dizer para também não frustrar, né, o cliente. Mas, como eu venho falando com alguns amigos lá na CPP, eu participo de alguns grupos de autismo, né, nas redes sociais, e o pessoal lá tem uma conduta que eu julgo um pouco assim errada, né, no sentido de que eles preferem travar um requerimento, 2, 3, 4, 5, ser negados, mas não contratar um advogado. Enfim, acaba prejudicando porque é um tempo, né, perdido em que ele já poderia estar recebendo e já
melhorando a qualidade de vida do próprio filho, né, ou filha, enfim. Porque geralmente esses requerimentos, né, o mais rapidinho, pelo menos aqui no Rio, não demora menos, né, que 3 meses. As negativas, os tipos de negativas, geralmente são por renda ou por perícia. E aqui eu quero trazer, deixa eu ver se eu botei, não botei. Eu quero trazer um motivo aqui de renda, que foi um caso recente. A cliente entrou sozinha já por 2 vezes e foi indeferido. Ao analisar lá, estava tudo batendo, tudo certinho, né? Questão médica, questão social, ela mora sozinha com o filho que tem a deficiência e a filha, mas ela vivia junto com o ex-marido, né? Que era união estável não formalizada, e ele tem um MEI aberto, que não fatura, só que está aberto. E ele não queria fechar o MEI, mas eles também não conviviam mais juntos. Porém, naquele cruzamento de dados que eu falei anteriormente, houve essa problemática de estar tudo correto na questão da deficiência e na questão social, mas eles cruzaram e viram que o pai tinha, apesar de não morar, o pai não paga nem pensão, tinha um MEI aberto, né? E daí, a partir daí a gente fez toda a tratativa, porque ela também já não estava mais no endereço antigo, né? E já estava no endereço novo e não tinha atualizado, enfim, estava uma bagunça ali, então a gente arrumou tudo, deixou tudo certinho da forma que tem que estar, seguindo a lei, claro, obviamente, e conseguimos em 3 dias o benefício. E ela achou que fosse mágica. Não é mágica, é muito estudo, dedicação e saber o ponto certo ali de atacar, né? Uma dica aqui, finalizando, que eu acho que eu já até ultrapassei o meu tempo, é que as famílias atípicas, e aí você, como eu falei anteriormente, né, aqui como a gente está falando de previdenciário, você é advogado, seja advogado novo, seja advogado mais experiente, vai ter essa questão de entrar pelo BPC, se for previdenciarista, né? Mas depois vão surgir muitas outras demandas. E essas famílias atípicas, elas são muito unidas pela causa, muito demais. Todas elas têm diversos grupos no WhatsApp, no Facebook, em todas as redes sociais. E assim, se você fizer um bom trabalho, seja de forma justa, clara, honesta, que é o que eu sempre falo, eles vão fazer propaganda de graça para você. E virão outras demandas que você vai ter que correr atrás de aprender ou vai deixar para outro colega fazer, né? Isso a gente até conversa de vez em quando, né, doutor Denis? Da questão Exatamente. atípica, né? Doutor Rico, o tempo já se esgotou. É um assunto muito interessante, porque a gente está falando de vidas, né? De pessoas que precisam. Eu percebi ali uma certa crítica do pessoal que não segue a lei, mas segue a IN. Diria um colega meu que a IN para o INSS é mais que a Constituição. Com certeza. Então vamos lá. Você sabe que eu sou um pouco crítico, né? Eu também. Mas eu quero pedir aqui para você que está acompanhando, que você clique em curtir e compartilhe aí com os colegas que têm aí o anseio de iniciar ou de se aprimorar na prática previdenciária. Se inscreva na jornada Viver de Previdenciário, que vai, a partir de hoje, dia 12 até dia 19 de abril, serão diversos eventos, diversas palestras, apresentações que vão colaborar com a sua formação. Tá? Muito obrigado por você que está aqui acompanhando, que já curtiu e que vem assistindo aí as apresentações ao longo do dia. Doutor Rico, vamos aqui tentar fazer um bate-bola? Não é pergunta, não, conversa. Vamos lá. Eu vi aí que muita gente chega e acha que basta ter o autismo, basta ter a deficiência no geral para conseguir o LOAS. E acaba se esquecendo do critério da renda. E muitas vezes o indeferimento também vem por causa do critério da renda. Sim. Né? Então, o que aconteceu aqui, o que acontece? Por ter essa convivência com pessoas que trabalham na área, né, de outras profissões, geralmente surgem algumas indicações. E aí, chega aqui no telefone do escritório, né? Eu quero saber aquele benefício lá, aposentadoria para o meu filho, com autismo, não sei o quê. Aí eu vou ver a pessoa juntando a renda familiar, é pai, mãe e filho, geralmente. Aí tem 5 mil reais, 7 mil reais.
as pessoas ainda acham que é por ter a deficiência, né? Ou no caso de outras deficiências, mas no caso do autismo, principalmente, que aqui na minha região tem bastante demanda, eles acham que basta ter que vai ganhar ali um benefício. Não é assim, né? É justamente para... É uma questão social, né? Esse benefício é mais uma questão social do que É para tirar a previdenciária. pessoa da vulnerabilidade, né? Para dar um respiro ali para ela. Deixa eu, pronto, conseguir respirar. A partir dali, ela, assim, eu entendo também, assim, eu acredito que de repente isso poderia ser mais flexível, porque Sim. são tratamentos são caríssimos. E assim, se você não tem o tratamento, se a criança ou a pessoa autista não tem o tratamento, o TDAH também, né? Não tem o tratamento adequado, ela não vai ter uma qualidade de vida e futuramente ela não vai conseguir se inserir no mercado de trabalho, o que vai acabar gerando essa despesa governamental que vai, né, influenciar nos impostos e tudo mais. Então, se fizer esse investimento ali, desde o começo, eu acho que pode ser flexibilizado. Aí a forma de fiscalizar eu não sei, aí não é comigo, é com o governo, mas eu acho que traria mais qualidade de vida e no futuro seria mais um investimento, né? Sim, exatamente. Doutor Rico, eu estou vendo aqui, conferindo o cronograma, o senhor vai ser o co-apresentador da Sou eu, próxima palestra. doutora Então Érica. já vou aqui passando o bastão para o senhor. Pessoal, muito obrigado. Ó, às 16 horas, a doutora Eduarda anteriormente falou que a dela seria às 16h30, mas será às 16 horas a apresentação da doutora Eduarda. Às 16h30 eu estarei aqui com vocês. Por quê? Assim como o doutor Rico, como os apresentadores, perdão, anteriores, nós falamos aqui o tempo todo sobre pessoas, direitos das pessoas. Então, para você que quer atuar na área previdenciária, uma das premissas é você gostar de gente. Só que eu vou falar disso em perfis comportamentais às 16h30. Continue acompanhando. E agora vou passar o bastão oficialmente aqui. Vou me despedir de vocês. Doutor Rico, muito obrigado. Foi um prazer estar contigo. E nos Obrigado, veremos doutor mais em Denis. breve.